Oi, boa tarde, tudo bem? Vamos retomar o conteúdo de noções astronômicas, falando a respeito dos movimentos da Terra. Então, a gente vai terminar o módulo 1, fechando essa parte, tá bem? Vou compartilhar com vocês um PowerPoint sobre o tema e aí a gente faz as apresentações. Na medida em que você tiver alguma dúvida, você entra em contato comigo para podermos esclarecer essas dúvidas antes de qualquer avaliação, tá? E ao término das informações, faça os exercícios que estão tanto na apostila como no plural, certo? As tarefas mínimas e complementares. E aí, você se prepara adequadamente para a avaliação, sabe a respeito do conteúdo e, na medida da necessidade, tem condições aí de questionar, de me perguntar, de fazer a atividade de uma forma que você possa entender melhor. Então, partilhando a tela aqui, para a gente poder observar as informações a respeito dos movimentos da Terra. Vamos ver aqui, começando... movimentos da Terra, aqui está, o movimento de rotação primeiramente, tá? Movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então, o eixo imaginário da Terra, o eixo imaginário, e a Terra faz um movimento em torno deste eixo imaginário. O tempo de duração desse movimento é de 24 horas, ou seja, partindo do ponto inicial, dando uma volta completa em torno do próprio eixo e voltando ao ponto inicial, teremos 24 horas de duração, o que é conhecido como o dia solar, tá certo? É um dia solar esse tempo de 24 horas. O movimento de rotação, ele é exercido de leste... Desculpa, falei besteira. O movimento de rotação ele é exercido de oeste para leste. É um movimento de oeste para leste, o que nos traz aquela ideia de que o Sol nasceria no leste, percorreria o céu e se poria no oeste. O Sol está num movimento aparente, porque é o planeta que faz este movimento e o Sol lá, de maneira, entre aspas, fixa, estaria iluminando a Terra de leste para oeste. Então, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, durando 24 horas e acontecendo de oeste para leste. Isso acaba influenciando a nossa percepção, porque sempre vamos observar as mudanças vindo do leste, aparentemente. Então, o momento do amanhecer acontece no leste, o anoitecer acontece no leste, as estrelas nascem no leste, se põem no oeste e assim por diante. Então, numa imagem, a gente pode observar aqui, ó, numa imagem da Terra a partir do espaço, neste caso, a linha do escurecer está aqui, nesta borda, veja. Essa é a borda com a linha do escurecer. Essas cidades da costa nordeste dos Estados Unidos, aqui em Nova York, tá? Acabou de anoitecer para eles. Já é noite aqui em São Paulo, já é noite lá em Lisboa, lá em Milão, tá? E quando amanhecer, o Sol vai aparecer primeiramente aqui. Ao aparecer primeiramente no leste, vai trazer o amanhecer para Milão, depois vai amanhecer em Lisboa, depois vai amanhecer em São Paulo, depois vai amanhecer em Nova York. Então, no seu movimento, aquela ideia do deslocamento de leste para oeste, o movimento aparente do Sol, tá bem?
Voltando à imagem, outra informação bastante relevante. Por conta do movimento de rotação, os movimentos dos ventos e das correntes marinhas são influenciados. Então, chama a atenção, por exemplo, o movimento de rotação nos leva a criar zonas de convergência de ventos. Essas zonas de convergência acontecem por conta do movimento. Para isso, eu vou lembrar a você aquela ideia de um automóvel em movimento. O ar está parado, o ar não está se movimentando. E aí o carro começa a se deslocar, cortando o ar. Se você coloca a mão para fora, o vento empurra a sua mão para trás em decorrência do movimento do carro em atrito com o ar. Sua mão vai ser empurrada no sentido oposto ao deslocamento do carro. Esta condição, ela se dá, no caso da Terra, com os ventos que sopram do nordeste para o sudoeste no hemisfério norte e do sudeste para o noroeste no hemisfério sul. Esses ventos formam uma convergência, formam uma zona de circulação do ar chamada de ventos alísios ou convergência intertropical. Convergência intertropical dos ventos que circulam por conta do movimento de rotação da Terra. Tá bom? É isso aí, o movimento de rotação tem esse perfil. O movimento de translação, né, fecha essa ideia. E o movimento de translação é um movimento feito ao redor do Sol. Então, uma órbita da Terra ao redor do Sol. Essa órbita é exercida por conta da gravidade que o Sol exerce sobre a Terra, atraindo o planeta, e ao mesmo tempo fazendo a órbita numa força centrífuga, o planeta tentando escapar, se mantém sempre na mesma órbita, sempre no mesmo caminho. Este movimento forma uma elipse. Então, o movimento elíptico não é um movimento circular, um movimento no formato de elipse. E sendo uma elipse, tem um momento de maior afastamento e um momento de maior proximidade. Vamos usar essa gravura aqui para chamar a atenção para esse aspecto. Imaginemos aqui a elipse, tá bem? Vamos imaginar a Terra colocada nas em dois pontos, né? Imaginar aqui a Terra, tá? E aí, a elipse formada a partir desse distanciamento maior, esse afastamento maior entre a Terra e o Sol, tá bem? Quando a Terra está mais afastada do Sol, será no dia 6 de julho, o momento de maior afastamento. Nós temos o afélio, momento de maior afastamento, afélio. São 153 milhões de quilômetros entre Terra e Sol. Maior afastamento, 153 milhões, o afélio. E o momento de maior proximidade, entre a Terra e o Sol é definido como periélio. Momento do periélio. 3 de janeiro é o periélio. Neste momento, a Terra está 147 milhões de quilômetros de distância do Sol. A distância maior, 153 milhões, o afélio. A distância menor, 147 milhões, o periélio. A média, 150 milhões de quilômetros, é a distância entre a Terra e o Sol, tá bem? Este movimento tem uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Então, 365 dias, 5 horas e 48 minutos, equivale a um ano solar.
é um ano astronômico, um ano solar, tá bem? O tempo que temos o movimento de translação acontecendo, esse movimento da Terra ao redor do Sol. O ano solar é, portanto, uma medida astronômica. E nós não usamos essa medida para o dia a dia, para as questões administrativas. O calendário administrativo do planeta, ele tem 365 dias e ignora as 5 horas e 48 minutos. Então, todos os anos temos 365 dias, sem contar as 5 horas e os 48 minutos. Então, o que fazer para compensar e igualar o ano astronômico ao ano, né, administrativo? Nós temos o ano bissexto. No ano bissexto, a cada 4 anos, temos 366 dias. O mês de fevereiro é acrescido do dia 29, de forma que ali compensa esta variação decorrente das 5 horas e 48 minutos. O ano bissexto foi o ano de 2020. 2020 foi bissexto, 2024 será bissexto. Então, ali você tem, portanto, esta lógica para adequar o astronômico ao administrativo, tá bem? Outra situação, essa mais relevante, é uma consequência do movimento de translação, mas também é uma consequência da forma como a Terra realiza esse movimento de translação com seu eixo imaginário inclinado em relação ao plano da órbita. Em função da inclinação e do movimento de translação, nós temos a definição das estações climáticas do ano. Então, nós temos o outono, depois o inverno, depois a primavera, seguido do verão, as estações climáticas acontecendo por conta da existência do movimento de translação, tá certo? Este movimento vai determinar uma variação de iluminação dos hemisférios. Você sabe que a luz do Sol promove a transformação de energia luminosa em calor, portanto, vai aquecer o planeta e vai aquecer de forma diferenciada, conforme a estação do ano. Então, no inverno é mais frio, porque é menos iluminado. No verão é mais quente, porque é mais iluminado. Nas estações de outono e primavera, são momentos de transição. Vejamos, aqui uma representação da Terra e do seu eixo imaginário, e a luz do Sol atingindo o planeta. Imaginemos que essa linha azul que está aqui no alto seja o plano da órbita, ou seja, o caminho que há milhões de anos a Terra faz em torno do Sol, sempre observando o mesmo trajeto. E a Terra vai fazer esse trajeto com o seu eixo imaginário levemente inclinado em relação ao plano da órbita. A inclinação do eixo, este ângulo aqui, ó, entre o plano da órbita e a inclinação do eixo, é de 23 graus e 27 minutos. Então, é exatamente um ângulo de 23 graus e 27 minutos de inclinação do eixo da Terra, determinando que, por conta desta situação, um dos hemisférios fique mais iluminado do que o outro, num determinado momento do tempo. O outro hemisfério levemente escurecido, como aqui na imagem, aqui na representação. Veja os raios solares atingindo a Terra e o hemisfério norte é o mais iluminado. Veja que neste momento a Terra está voltada de tal maneira em direção ao Sol que a região do polo também está iluminada. A região das altas latitudes apresenta uma plena iluminação. E aí nós observamos o lado oposto,
o outro hemisfério e observamos que ele está escurecido. Tá? E a região polar está escurecida em função de termos essa inclinação. Está oferecendo o hemisfério norte e escondendo o hemisfério sul. Quando chegar no outro período do ano, os raios solares vão iluminar mais o hemisfério sul e menos o hemisfério norte. Então, quando isso acontecer, o hemisfério sul terá o polo iluminado, enquanto que o hemisfério norte terá o polo escurecido. Isso nos lembra aquele fenômeno astronômico que é o Sol da meia-noite. Quando acontece este evento no hemisfério norte, o Sol, lá na região do Polo Norte, ele não desaparece. Nós temos um dia de 24 horas de duração, porque o Sol fica no horizonte o tempo todo. Ele nasce ali por volta das... Nasce, né? Ele está ali no alto por volta das 6 horas da manhã, bem próximo do horizonte, aí ele vai subindo um pouquinho, sobe uns 30 graus, depois ele declina, se aproxima do horizonte, novamente e se eleva, fazendo um movimento ondulado ao longo do horizonte nas 24 horas do dia. Aquele sol que não se esconde atrás do horizonte é o sol da meia-noite, que acontece na zona polar, exatamente no dia de maior iluminação do hemisfério. Se repete tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, tá bem? Quando o hemisfério norte tem o sol da meia-noite, o hemisfério sul tem uma noite de 24 horas. 24 horas que não há o surgimento do sol. No horário do amanhecer, a luz até brilha lá no horizonte, porém o sol não se levanta. Fica naquela penumbra, depois escurece e permanece escuro durante 24 horas. Bem, este fenômeno, por conta da inclinação do eixo imaginário da Terra em relação ao plano da órbita, provocando a diferença de iluminação entre os hemisférios, tá bom? A situação tem nome específico, porque nós teremos um momento de maior iluminação de um hemisfério, de menor iluminação do outro. E teremos um momento intermediário, por sinal, prevalecendo ao longo do tempo, um momento em que os dois hemisférios serão iluminados por igual, certo? Quando isso acontece, o momento em que os hemisférios são iluminados por igual, nós temos um equinócio. O equinócio é o momento em que há igualdade na iluminação dos hemisférios. E teremos um momento em que haverá a maior diferença na iluminação. O momento de maior diferença na iluminação chama-se solstício. E o solstício, momento em que há a maior diferença na iluminação dos hemisférios, acontecerá em 2 momentos, tá bem? Vamos dar uma conferida aqui nessa representação para entendermos o processo. Solstício, maior diferença na iluminação, equinócio, igualdade na iluminação dos 2 hemisférios. Então, o movimento da Terra em torno do Sol, inclinado, e naquele momento, num determinado instante, o Sol incide sobre o Equador. Quando ele incide diretamente sobre o Equador, ele está atingindo diretamente o Equador aqui, ó, é o momento em que a iluminação se distribui por igual. Ou seja, os 2 hemisférios vão receber a mesma carga de iluminação. Este momento de equinócio acontece agora em março, tá? O equinócio de março. Vamos ter a iluminação por igual dos 2 hemisférios do planeta. Ele se repete em setembro. O equinócio de setembro. O Sol vai iluminar, atingindo a linha do Equador e distribuindo a iluminação entre os trópicos.
Então, a faixa intertropical estará iluminada por igual nesse exato momento. E aí nós teremos os dois momentos em que haverá maior diferença na iluminação. Num momento ilumina o hemisfério norte, no outro ilumina o hemisfério sul. Então, quando o Sol ilumina o hemisfério norte e o sul recebe menos iluminação, o Sol se alinha com o Trópico de Câncer, iluminando mais o hemisfério norte nesse momento, tá? Atingindo, alinhado ao Trópico de Câncer, ilumina mais o hemisfério norte. Isso acontece no mês de junho. E quando acontece o solstício de dezembro, o Sol ilumina incidindo diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, promovendo uma iluminação mais significativa sobre o hemisfério sul. Então, quando é solstício de junho, o Sol ilumina mais o hemisfério norte e menos o hemisfério sul. Quando é solstício de dezembro, o Sol ilumina mais o hemisfério sul e menos o hemisfério norte. Então, o momento de maior diferença de iluminação é o solstício. O momento de igualdade na iluminação é o equinócio, tá bom? Dentro da lógica, eu não vou usar essa informação nesse momento. Vamos usar daqui um pouquinho. Deixa eu só tirar essas anotações. Vamos tirar aí, ó. Pronto. Pensando o movimento de translação, nós vamos pensar que no solstício nós temos o dia mais longo do ano e a noite mais longa do ano, tá? Então, o dia mais longo do ano no hemisfério norte, a noite mais longa do ano no hemisfério sul. Aí, passa 6 meses, vai acontecer invertendo. O dia mais longo do ano no hemisfério sul, a noite mais longa do ano no hemisfério norte. Portanto, no movimento de translação, este fenômeno nos leva a uma somatória de horas de iluminação ou uma somatória de horas de escuridão. Então, vamos pensar, estávamos recentemente em dezembro entrando no verão. O verão está acabando agora, daqui a 18 dias acaba o verão, tá? Então, pensando o verão, aqui em Itu, tá? Então, vamos localizar, ó, hemisfério sul, os raios solares estão chegando, incidindo diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, certo? O Trópico de Capricórnio passa entre Itu e Sorocaba. Quem vai para Sorocaba acaba ali na cidade encontrando o Trópico de Capricórnio, tá? Então, o Sol está alinhado com esse trópico. Neste momento, nós temos o dia mais longo do ano. Dia de maior na quantidade de horas de iluminação. Puxe pela memória. Os dias que acontecem no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, eles duram bastante. Muitas vezes, ao levantar cedo no mês de dezembro, levantar ali por volta das 5 horas e meia, o Sol já está se levantando. E o escurecer vai acontecer depois das 19 horas. Então, o Sol aparece por volta das 5 e esconde-se depois das 7 da noite, permanecendo durante 14 horas e meia, iluminando o hemisfério sul, iluminando Itu, iluminando Sorocaba. E aí, a partir daquele dia exato, nós começaremos a ter dias mais curtos, dias com menor quantidade de iluminação, tá bem? Então, partindo aqui do mês de dezembro, exatamente no dia 21 de dezembro, acontece o solstício de verão no hemisfério sul, começando o verão no hemisfério sul.
e acontece o solstício de inverno no hemisfério norte, iniciando o inverno no hemisfério norte. Todos esses dias que vão acontecer no movimento de translação em direção a junho serão dias com menor iluminação. Vamos marcar aqui um sinal de menor. Tá? Então, menor a quantidade de luz naqueles dias posteriores a 21 de dezembro. Então, vai percorrendo. Ó. Todo esse período aqui corresponde ao verão. Tá bem? 3 meses. Dia após dia, diminuindo a iluminação. Quando chegamos no equinócio de março, os raios solares estão incidindo sobre o Equador e, portanto, nós temos igualdade na iluminação. Isso acontece no dia 21. 21 de março. Neste momento, nós teremos igualdade na iluminação. Portanto, 12 horas de claridade no hemisfério norte, 12 horas de claridade no hemisfério sul. Dependendo ali da latitude, vai ter ali aquela quantidade, né, de iluminação, levando às 12 horas de claridade e de escuridão. Tá bom? Aí, neste caso, 21 de março é o início do outono no hemisfério sul e o início da primavera no hemisfério norte, certo? Início do outono no hemisfério sul, início da primavera no hemisfério norte. Os dias posteriores a esse dia de equinócio vão continuar diminuindo a iluminação no hemisfério sul. Vamos ter dias cada vez menores durante o período de outono, tá bem? Aqui, ó, esses são os dias de outono. Até chegarmos em junho. Cada um deles é menor do que o dia anterior. Até o auge, quando acontece o solstício de junho. Acontece em 21 de junho. Aquele dia 21 de junho, a noite mais longa do ano no hemisfério sul. O dia mais longo do ano no hemisfério norte. Então, naquele momento, 21 de junho, começa o inverno para quem está no hemisfério sul e o verão para aqueles que estão no hemisfério norte. Então, durante todo esse momento de 21 de dezembro a 21 de junho, no hemisfério sul, os dias sempre foram menores conforme o tempo passou. A cada dia que se passava, o tempo de iluminação era menor. Tá bem? Quando chegamos em 21 de junho, chegamos ao auge, o momento de maior escuridão no hemisfério sul. E a partir deste dia, todos os dias que se seguem serão maiores. Bem? Então vamos colocar aqui o símbolo de maior para esse momento. Os dias serão maiores. Então todos os dias neste período aqui, ó, os dias são maiores. Tá bem? Este aqui é o período de inverno. Então aqui é o período de inverno que dura 3 meses, a partir de 21 de junho, até chegar no dia 23 de setembro. Em 23 de setembro, nós temos o equinócio acontecendo. O equinócio de primavera no hemisfério sul, o equinócio de outono no hemisfério norte. Tá bem? Igualdade na iluminação. A partir desse dia, todos os dias que acontecem até chegar em dezembro serão maiores no hemisfério sul e menores no hemisfério norte, chegando ao 21 de dezembro com um novo solstício de verão. Certo? Essa é a ideia por conta da inclinação da Terra em relação ao plano da órbita. O Sol vai iluminar os trópicos e o Equador neste intervalo de tempo, como se o Sol tivesse um movimento aparente no sentido norte-sul ao longo do ano, tá bem? Se ele nasce no leste, se põe no oeste em um dia,
Ao longo do ano, ele faria um movimento no sentido norte e sul, certo? Vamos observar esta segunda figura aqui, ó, para podermos entender esse processo. Deixa eu copiar. Copiei. Ah, não, não vai precisar. Eu já tenho ela aqui na outra imagem. Está aqui. Então, a figura está aqui colocada para você entender uma coisa elementar, uma coisa bem simples mesmo, tá? O norte, ok? E o sul. Norte, sul. Equador, dividindo os dois hemisférios, trópico de Capricórnio no sul, trópico de Câncer no norte, certo? 21 de dezembro, verão no hemisfério sul, solstício de verão no hemisfério sul, 21 de dezembro. O Sol está alinhado com o trópico de Capricórnio. Os raios solares fariam um ângulo de 90 graus, o ângulo reto, com o eixo imaginário da Terra na altura do trópico de Capricórnio. Ou seja, nós estamos aqui em Itu. O Sol passa exatamente sobre as nossas cabeças no dia 21 de dezembro. Ao meio-dia, ele está aqui em cima, sobre a nossa cabeça, formando um ângulo reto com o eixo imaginário da Terra na altura do trópico de Capricórnio. Aquele é o dia mais longo do ano no hemisfério sul. Nos dias subsequentes, nós teremos dias menores, porque o Sol estará se deslocando desta posição em direção a essa posição. Quando chegar no dia 21 de março, ou seja, daqui a 18 dias, nós teremos o Sol alinhado com o Equador, formando um ângulo reto com o Equador. E a iluminação acontecerá por igual nos dois hemisférios. Veja essa representação. O raio solar partindo do Sol sobre o Equador e atingindo o trópico de Capricórnio, o raio solar partindo da região do Equador e atingindo o trópico de Câncer. Aqui, nesse momento, nessa iluminação por igual, nós temos um ângulo de 23 graus e 27 minutos. O ângulo é de 23 graus e 27 minutos, tá bem? Este é o momento do equinócio de outono para nós que estamos no hemisfério sul, equinócio de primavera para aqueles que estão no hemisfério norte. Aí o Sol continua o seu deslocamento aparente em direção ao norte. E quando chegar no dia 21 de junho, ele vai se alinhar com o trópico de Câncer. O alinhamento dele com o trópico de Câncer, formando um ângulo reto. Então, alinhando bem sobre o trópico de Câncer, iluminando decisivamente o hemisfério norte. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, partindo do Sol em direção ao Equador, é um ângulo de 23 graus e 27 minutos. Esse ângulo aqui, ó, o raio solar que parte do Sol que está sobre o trópico de Câncer e atinge o trópico de Capricórnio, é de 66 graus e 30 minutos. Ou seja, o raio solar que atinge o hemisfério sul demora mais tempo para chegar, chega mais angulado e boa parte é refletido de volta ao espaço. Inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. 21 de junho, tá bem? E aí, nós temos o retorno. O Sol sai da posição do dia 21 de junho em direção ao sul. No dia 23 de setembro,
acontece o equinócio de primavera para nós e o equinócio de outono para quem vive no hemisfério norte. E logo em seguida se repete o ciclo com o Sol se alinhando com o Trópico de Capricórnio. Sendo assim, nós vamos ter as estações do ano surgindo. E aquela visão que está aqui nesta figura vai acontecer ao longo do ano. Imaginemos, aqui está o Sul, o Sol alinhado com o Trópico de Capricórnio, verão no hemisfério sul, o Sol alinhado com o Equador, primavera ou outono, o Sol alinhado com o Trópico de Câncer, inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Então, estas são consequências da ação do Sol. Se nós não tivéssemos o eixo da Terra colocado de forma inclinada em 23 graus e 27 minutos, se ele formasse um ângulo reto o tempo todo em relação ao plano da órbita, não existiriam estações do ano como nós conhecemos. Nós teríamos a faixa intertropical com verão o ano inteiro, a faixa ao norte do Círculo Polar Ártico ou ao sul do Círculo Polar Antártico seria inverno o ano inteiro, e as faixas intermediárias apresentariam um clima parecido com o outono, com a primavera o ano inteiro, tá bem? Não haveria diferenciação nas estações do ano por conta da ausência dessa distribuição de energia diferenciada. Muito bem. Então, meninos, espero que essas informações ajudem vocês a compreenderem os movimentos da Terra. Nós fechamos nesse ponto. Caso você tenha dúvidas, não se preocupe com a situação, entre em contato comigo para que a gente possa esclarecer essas dúvidas, tá bem? Muito bem. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Tchau, tchau.